Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Como você começou 2017, as pessoas fazem planos, elaboram projetos, mas nós temos que estar atentos, porque a resposta certa sempre será do Senhor. Mas hoje nós vemos uma desobediência a Deus. Isso está sendo muito forte dentro da igreja evangélica. Nós temos visto que as pessoas declaram conhecer Jesus Cristo, mas o estilo de vida que elas têm mostram que elas jamais conheceram Cristo Jesus. Como está a sua vida? O povo de Israel foi sempre amado por Deus. Deus o retira da escravidão, Deus o conduz pelo deserto, Deus faz as maravilhas ali no deserto, Deus sustenta cada um, Deus faz com que as suas roupas durante 40 anos não apodrecessem, não se desfizessem. O mar é aberto, a água emana da rocha, o maná desce do céu, as codornizes, os livramentos de guerra. Sempre Deus cuida do seu povo, mas o povo sempre é obstinado. Será que nós estamos no mesmo caminho? Eu quero ler 2 versículos do Salmo de número 81, diz no versículo 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Muitas vezes você deixou de obedecer ao Senhor e acha que tudo está indo muito bem. Você talvez tenha se desviado do Senhor, acha que está tudo indo muito bem, está até melhor. Tome cuidado, porque Deus muitas vezes permite que você vá pelos seus planos. Ele chama os corações de obstinados, os corações que querem seguir os seus próprios conceitos e planos. Isso tem uma colheita terrível, isso tem um desastre. Volte para o Senhor Jesus, volte para a obediência. Pastores, preguem a obediência a Cristo, mesmo que lhe custe todas as pessoas irem embora da igreja. Pregue Cristo Jesus, vivo, ressurreto, que requer de nós uma ação de obediência à sua palavra. Que Deus te abençoe e que você possa viver o melhor de Deus. Eu quero conversar hoje com o Ronieri, que tem uma experiência de vida extraordinária. Vamos passar então essa conversa. Receba no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Ronieri Webster de Oliveira. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Pedro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Meu irmão, hoje o senhor está em Cristo já há 11 anos aproximadamente? Isso, correto. Aceitamos Jesus no ano de 2005, né? E desde então estamos firmes com Ele, graças a Deus. Por que foi importante você guardar essa data ou esse ano? Bom, porque depois dessa data, como nós aprendemos na palavra de Deus, o velho Ronieri ficou para trás. Agora é um novo Ronieri, um novo homem. Jesus, quando ele entrou na minha história, ele mudou minha vida. Eu deixei as coisas passadas, os desejos passados e só penso em servi-lo. Amém. Ronieri, você não foi uma pessoa muito difícil, muito envolvida com coisas assim erradas, embora perdido, né? Até que nós encontremos o Senhor Jesus, nós somos perdidos. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso, mas a palavra diz que não há um justo sequer que passou por essa terra, né? A não ser Cristo Jesus. Então quer dizer que sem um encontro nós somos perdidos. No seu antigo Ronieri, o que aconteceu? Como é que era a vida do antigo Ronieri? Bom, embora o antigo Ronieri fosse uma pessoa totalmente calma, tranquila, mas era uma pessoa que não estava envolvida com as coisas de Deus. Tinha amizades que poderiam influenciar esse Ronieri. Eu acredito que Jesus entrou na minha vida no momento certo. Foi quando eu estava da fase de adolescência para a fase de adulto.
Porque se eu não permitisse, é claro que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que nos escolhe. Mas nós temos o livre-arbítrio de segui-lo. Mas se eu não opto em segui-lo a Ele, eu creio que a minha história tinha tudo para dar errado. Porque, apesar de a minha infância ser tranquila, calma, eu venho de um bairro muito conturbado, com histórico de problemas sociais. Também, até os 2 anos, a minha mãe me criou sozinha, trabalhava por fora. Então, eu tinha tudo para dar errado, pastor Pedro. Mas, graças a Deus, Jesus entrou na minha vida. O cuidado de Deus já estava presente desde a sua mais tenra infância. Exato. Eu acredito que Deus, Ele olhou para mim desde pequeno, assim como Ele foi com Jeremias, falando naquela passagem, que desde o ventre da sua mãe eu já tinha escolhido. Eu acredito que Deus tinha essa promessa para mim. Porque quando eu recebi o convite de ir para Jesus, porque esse convite, ele não foi feito para mim. Ele foi feito primeiro para minha irmã. E a minha irmã, ela recusou esse convite, saiu, deu uma desculpa qualquer, não ficou em casa. Ela fugiu para não encontrar com a pessoa. Exato. Ela despistou a pessoa e a pessoa foi buscá-la. E quem estava em casa? Eu. A pessoa chegou e disse, olha, já que ela não está, você não quer ir? Eu falei, vamos, por que não? Palavra de Deus, sempre bem-vinda. Fui, comecei a frequentar os cultos, aceitei a Jesus, naquela época, 11 anos atrás, e desde então a minha vida mudou totalmente. As pessoas hoje, elas dizem que já tem Jesus. Mas o testemunho delas mostra, e a frutificação nelas produzida mostra que elas jamais conheceram Jesus. E eu não estou falando de pessoas fora da igreja, não. Eu estou falando das de dentro da igreja. Nós temos visto hoje um testemunho muito pobre, mostrando que talvez a maioria dos que se denominam cristãos jamais tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Como é que se enxerga isso? Bom, pastor Pedro, o senhor falando isso, Deus me traz à memória a passagem do jovem rico, que quando ele chega até Jesus e chama, bom mestre, que faço eu para herdar o reino dos céus? Jesus responde atentamente para ele, ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Honrarás pai e mãe, não roubarás, não matarás, todos os mandamentos. E ele responde para Jesus, sei e tenho guardado todos desde a minha mocidade. E aí Jesus, digamos que dá uma cajadada santa nele, que ele diz, então vai, vende tudo, dá aos pobres e depois segue. Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que ele disse que ama ao próximo e praticava, se ele não teve coragem de vender os seus bens e seguir a Jesus? E hoje nós vemos muito isso dentro das nossas igrejas, porque as pessoas dizem que estão com Jesus, que têm a Jesus, mas elas não mostram nos seus frutos, nas suas atitudes. O nosso evangelho, ele precisa voltar à cruz, ao sofrimento, que é tomar a cruz, negarmos a nós mesmos, é ajudar ao próximo, é atender ao necessitado, é levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, porque muitas pessoas que estão aí fora estão esperando não apenas um Jesus te ama, porque isso qualquer um pode fazer, mas além do Jesus te ama, tem o levanta e anda, vem comigo, que Jesus pode mudar a tua história. Mas é claro que não é só mudar uma história de prosperidade, não. Nós continuaremos tendo prova com Jesus. Mas a partir de quando nós temos Jesus no controle da nossa vida, nós sabemos que tudo o que Ele faz está no seu controle, está no seu domínio, nós podemos ficar tranquilos porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém. O senhor falou de um evangelho de cruz, de dor. Esse evangelho hoje dificilmente ele é pregado nos púlpitos da igreja evangélica. É um evangelho, vem e aqui nessa igreja você se sentirá bem. Vem aqui você terá liberdade. Vem aqui nós vamos fazer isso para você. Primeiro, isso não nos leva a Cristo Jesus. O que nos leva a Cristo Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que as autoridades da igreja estão negociando tanto o evangelho? Como é que você está enxergando isso? Por que que eles estão
deixando de pregar a cruz, que é a cruz que salva, que redime, que restaura, é um Cristo que justifica, é um Cristo que derrama graça, para pregar um evangelho que eu vá me sentir bem, ou que a pessoa vá se sentir bem. Infelizmente, pastor Pedro, o que tem acontecido nos nossos dias é que esse evangelho genuíno de Cristo, que Jesus é amor, que Jesus cura, que Ele salva, batiza com o Espírito Santo, que logo Ele voltará e nós aguardamos a sua vinda, ele tem sido negociado por esse evangelho, pela teologia da prosperidade, onde as pessoas adentram a igreja e acham que elas podem ficar da mesma forma, porque os líderes religiosos têm dito que se elas aceitarem a Jesus, a vida delas vai ser mudada, elas vão ter casa, elas vão ter carro, vão possuir bens materiais, mas esses líderes, eles têm esquecido que Jesus, ele não veio para dar bens materiais, porque a sua palavra diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntei tesouros nos céus, onde tudo está guardado. Então, o nosso tesouro maior não está aqui nesta terra, está nos céus. E se a partir desse momento os líderes religiosos entenderem isso e pregar este evangelho novamente, as nossas igrejas vão parar de estar inchadas, porque o inchaço é doença. Não adianta ter um show de milagres dentro das igrejas e vindo dizendo, venha, venha e venha para Jesus. Não. O que as nossas igrejas precisam desse Jesus amor, desse Jesus salvador, desse Jesus libertador, que ele pega o perdido e faz ele ser achado, que faz o drogado dar um bom testemunho, que faz a mulher que antes era prostituta ser agora uma mulher salva, uma mulher liberta. Ainda que as pessoas desacreditem, mas Jesus está com elas dando um novo testemunho. Eu acredito que se as pessoas, os líderes religiosos voltarem a este evangelho, as igrejas começarão a crescer e pararem de inchar. Amém. Nessa linha de pensamento, Paulo foi um perseguidor. Ele era uma pessoa que estudava muito a Bíblia, mas não tinha revelação de Cristo. Era um fariseu. E Paulo, ele tem um encontro real com Cristo Jesus no caminho de Damasco. E quando ele fica ali por 3 dias sem ver, o Senhor então envia Ananias para impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver e começasse uma nova vida em Cristo Jesus. Ananias então estranha, porque diz, mas ele era um perseguidor. E o Senhor diz, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa é a palavra de Deus. O crente que passa por um evangelho de dores, de luta, de sofrimento. Nenhum dos profetas foi benquisto. Hoje os pastores, os cantores evangélicos querem ser amados. Eu não vi nenhum profeta na Bíblia que foi amado. Muito pelo contrário. Eles eram contra o mundo e o povo era contra eles. Por que se nós pregarmos esse evangelho, nós estamos com dúvida nesse evangelho, talvez. Talvez a igreja esteja com dúvida nesse evangelho. Eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pastor Pedro, será que nós, ouvemos dizendo igreja, estamos pensando que é mais fácil pregar e ser status, aparecer nos microfones, nos púlpitos, grandes igrejas, do que sofrer? Porque quando Paulo começa a sofrer naufrágios, quando ele começa a sofrer os açoites, ele diz que quando então ele está fraco, então ele está forte em Cristo. E como o Senhor disse, nenhum dos profetas queria os palcos, mas eles iam para os lugares e eram rejeitados. Eu acredito que nossos líderes, eles não querem ser rejeitados. Eles querem estar na mídia. Pode ser até uma palavra muito forte dizendo aqui, ao alcance que o senhor tem nesse canal, mas se nós deixarmos de ser mídia e deixar a única estrela brilhar, que é Cristo Jesus, nós podemos ter certeza que este evangelho não mudou. O que mudou são as pessoas.
e continuarão mudando, porque esta palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, se Ele é eternamente, a palavra dele continua sendo eternamente também. Amém. Meus irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção no que foi dito aqui. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Talvez, racionalmente, você pensando, você pode dizer, mas eles estão loucos. Sim, usando o raciocínio humano, nós estamos loucos. Mas nós servimos um Cristo que sempre existiu, que sempre reinou e que temporariamente Ele deixou a sua glória, se fez carne e se deu em favor daqueles que o aceitarem como Salvador. Então eu queria que você entendesse isso. Pela fé nós cremos que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que nele crê não será confundido, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, pondere a sua vida, pense sobre as suas decisões. Talvez você está levando a vida, está tudo dando certo, você está com um bom trabalho, está curtindo a vida, está levando a vida e deixando a vida te levar. Mas um dia, todos estarão diante do Senhor. A palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Muitos reconhecerão que Ele é Cristo, mas serão lançados no inferno. E aqueles que creram em verdade, louvarão na eternidade e no gozo e no descanso do Senhor. Meu irmão Ronieri, eu queria agradecer pela tua participação no programa Restaurando Vidas. Que Deus continue levando a mensagem dele através da sua vida, a sua família, a sua igreja. Porque, na verdade, somos uma só igreja, né, irmão? A igreja dos salvos em Cristo Jesus. Nós temos frentes de trabalho diferentes, né? E que Deus realmente leve consolo e a palavra viva através da sua vida. Amém, pastor Pedro, eu agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com o senhor, né? Atendendo ao convite. E nós continuamos orando para que esse programa continue alcançando muitas vidas. Amém. E que através desse programa vidas venham ser verdadeiramente libertas, salvas, para a glória do único Senhor Salvador que é Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amém. Eu conversei com o irmão Ronieri Webster de Oliveira e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre angústia na vida do crente. O cristão verdadeiro, ele passa por momentos de angústia, muitas vezes sérios, mas sempre há um crescimento e há algo em benefício, em prol das pessoas e da obra e do nome do Senhor ser engrandecido. As pessoas no final do ano dizem, eu quero muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Será que isso vai aprimorar a sua vida em Cristo? Será que isso vai trazer crescimento para a sua vida em Cristo Jesus? Não. Vamos ver aqui em Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 11. No mês do Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, estes teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz. Muito obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado porque a porta da graça hoje se faz aberta, Senhor Deus. Todo aquele que crer hoje, Senhor Deus, será salvo. Senhor Deus, nós queremos ser totalmente, Senhor Deus, transformados pelo poder da tua palavra. Que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela possa ter realmente, Senhor Deus, a convicção pelo Espírito Santo de que é pecadora e necessita da graça do Senhor. Faz um milagre hoje, Senhor Deus. Restaura vidas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas passam por angústia. Quando elas não têm Jesus, elas têm sofrimentos múltiplos, uma depressão, uma desistência de um projeto na vida, abandono de família, abandono de filhos, abandono de faculdade, abandono de várias coisas, e muitas vezes abandono até da própria vida, onde ela dá fim na própria vida. A angústia, a aflição no coração de uma pessoa que não tem Cristo Jesus, ela leva ao desespero, ela leva à solidão profunda e pode levar ao final da vida. Mas a aflição na vida de um crente, de um homem, de uma mulher lavada pelo sangue do Cordeiro, aquele que não é um cristão nominal, que diz, olha, eu vou ao culto uma vez por semana, mas aquele que vive Cristo Jesus, aquele que se entregou a Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente se arrependeu dos pecados, assim como Neemias, a vida fica ainda mais substancial. Por que eu digo isso? Porque Neemias, ele recebe uma notícia. Ele estava servindo o rei na Babilônia e ele recebe uma notícia de que aqueles que ficaram em Jerusalém, que não foram levados cativos, que eles estavam sofridos, estavam abandonados, passando por um momento de vergonha, por um momento de escassez, os muros estavam derrubados, as portas tinham sido queimadas. E quando Neemias, ele recebe essa notícia, o seu coração então se angustia. Aquele homem então tem uma primeira reação, choro. O choro expressa dor, o choro expressa tristeza com a situação, o choro expressa que aquilo agrediu a sua vida. Neemias, ele não pensava só nele, porque ele tinha uma profissão muito boa, ele assistia ao rei da Babilônia, ele era copeiro do rei, ele estava muito garantido ali, mas ele tinha irmãos que estavam passando por momentos difíceis, e a angústia produziu choro, e o choro produziu tristeza. Ele expressava a tristeza, a dor de um homem que via aquelas pessoas que ele amava em estado difícil. A segunda coisa que aconteceu no coração desse homem, depois do choro, foi o lamento. Este homem então lamenta. Este homem, então, ele começa a dizer no seu próprio coração, olha, essa situação é triste, essa situação é terrível. E ele começa a desenvolver a
compaixão. A compaixão, ela é diferente da dó, é diferente de sentir pena. Ela vai além disso. Ela olha, ela detecta aquele fato e ela faz algo por essas pessoas. Muitas vezes a pessoa vê um caído na rua, ela fala, coitado, e prossegue. Diz a palavra que o bom samaritano, ele viu a pessoa caída, moribunda, ele desceu do seu cavalo, ele curou os ferimentos, ele colocou no seu próprio cavalo, ele levou numa hospedaria, ele hospedou, ele deixou o dinheiro para pagar e falou, olha, se precisar de alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu passo e acerto tudo. O lamento, então, produzido pelaquela angústia, ele trouxe a compaixão desse homem. E esse homem agora entra em jejum. O jejum é uma prática que todo cristão verdadeiro usa para conhecer mais de Deus e para reconhecer que nós, seres humanos, não somos nada. Quando nós jejuamos, nós estamos declarando, Deus, eu nada posso, eu nada tenho, mas eu preciso da tua presença, da tua intimidade na minha vida. Eu quero depender mais do Senhor e não dessas coisas que eu posso comprar, que eu posso adquirir. Olha, um homem que jejua em verdade, ele está dizendo, olha, sem o pão da terra eu vivo, mas sem o pão da terra, do céu, eu jamais conseguirei viver. Este homem então entra num tempo de jejum, ele tem o coração contrido, arrependido na presença do Senhor, tem o coração quebrantado na presença do Senhor. E este homem vai para a oração. É o quarto passo deste homem. Este homem, então, ele clama ao Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam. Olha, a primeira coisa que ele faz na sua oração é reconhecer a grandeza de Deus. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é grande, Deus é temível. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar somente para pedir as coisas, somente para declarar que estamos precisando de alguma coisa? Quanto tempo você tem investido na oração? Você tem acordado de madrugada para orar? Você tem brigado em oração com a sua carne? Nós temos uma dificuldade de orar porque a nossa carne não quer oração. Então, quando nós vamos para a oração, várias coisas passam na nossa mente para que nós possamos desistir desse momento. Talvez assistir um programa de TV, talvez ler um livro, talvez jogar uma bola, talvez fazer alguma outra coisa qualquer, menos orar. Este homem, então, ele vai para a oração, ele não pensa, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, e ele reconhece a grandeza de Deus, e depois que ele reconhece a grandeza de Deus, ele fala, Senhor, ouve o clamor, a tua palavra diz que se nós pecássemos, o Senhor nos levaria para longe, mas se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria para perto. Pecamos contra o Senhor. Aqui ele não diz, eles pecaram, ele diz, nós, o teu povo, pecamos contra o Senhor. Uma grande confissão de pecados. As nossas orações, muitas vezes, elas passam da petição para a petição e para a petição. É só pedidos. Nós temos que adorar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza, louvar, elogiá-lo, e nós temos que depois voltar para o nosso coração e reconhecer que somos pecadores miseráveis. Eu e você somos pecadores. Aqueles que estão em Cristo Jesus não amam o pecado, não têm o pecado como uma prática diária, mas eles pecam. Mas nós precisamos chegar e reconhecer que somos pecadores e pedir perdão pelos nossos pecados. Esse homem, então, ele vai e ele ora a palavra de Deus. Sabe o que acontece hoje? Muitas pessoas dizem que são cristãs, e se você morrer, para onde você vai? Você vai para o céu? Sim, eu vou para o céu, mas jamais abrem a sua Bíblia. Se você não abre a Bíblia, sabe para onde que você vai? Para longe do Senhor, para o inferno, porque você não ama a palavra de Deus, e deixar uma Bíblia aberta no móvel da casa é condenação para a sua vida. A palavra tem que ser guardada no coração. Salmo 119, 11 diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos desejar a palavra, nós precisamos querer conhecer o Deus a quem nós servimos. E este homem, então, ele ora a palavra, ele conhecia a palavra, ele sabia que se o Senhor desse uma punição, ele voltaria atrás se obedecêssemos. E ele ora a palavra de Deus. E ele diz no final, concede o favor, a benevolência do rei. E o Senhor, então, atende esse homem. E quando ele vai ao rei, ele diz, olha, eu preciso voltar para reconstruir, a cidade está destruída, a cidade dos sepulcros do meu pai. E o rei, então,
autoriza ele aí e ainda manda recursos para ele fazer a obra. E esse homem, em 52 dias, com tanta oposição, ele consegue reconstruir as muralhas de Jerusalém. O que você quer da sua vida? A sua vida aqui não há muito tempo para ela. Quanto tempo nós podemos viver aqui? Mais 10, 20, 30, 40, 50 anos? Isso tudo é nada perante a eternidade. Creia no Senhor Jesus e você terá a eternidade. Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra venha hoje fazer a diferença sobre cada um de nós. Que nós possamos ser tratados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Faz um milagre nesta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, Senhor Deus. Derrama nela, Senhor Deus, a porção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, cada dia mais Te amar, Te bendizer e Te louvar. Somente, Senhor Deus, confessaremos que Jesus é Senhor, se o Teu Santo Espírito nos revelar. Faz um milagre aqui para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.